você acabou saindo do Palmeiras para o próprio Cruzeiro em 2016 e a grande parte da torcida não entendeu o motivo, mas o que a gente sabe, né? O que sabe é que o técnico optou por, se não me engano, o Cuca na época optou por usar outros meias na posição, apesar de você estar vivendo uma grande fase, tá fazendo gols e, né, vivendo um grande momento. Ficou alguma mágoa com o Cuca por causa dessa saída ou... Não, eu acho que de números, se você olhar por números, não sei, tô falando, não sei. O número de jogos que eu tenho, o número de gols e assistência, eu acho que nenhum meia conseguiu fazer isso, a não ser o Dudu, mas o Dudu eu coloco em outro patamar, em outro nível. Mas eu acho que ninguém chegou, eu acho que eu tenho 80 jogos pelo Palmeiras, 70 e poucos, e eu acho que eu tenho 11 gols e 21 assistências, e ainda tiraram algumas assistências que eu não sei qual que é o critério de assistência lá, se quando o cara domina e dribla alguém, não vale como assistência. Mas na minha conta deu mais assistências. Então eu acho que não sei se teve algum meia que conseguiu ter esses números. Claro, né, não posso contar Alex, Rivaldo, esses caras que eles são de outro mundo. Mas nos últimos 10 anos aí recentes, eu acho que ninguém teve esse número aí. A não ser o Veiga agora, que tá fazendo muitos gols. Então, eu não fiquei com mágoa. Eu também achei estranho a minha saída, porque naquele momento eu era titular absoluto, né? Eu tava com números muito bons naquele Campeonato Paulista, a gente foi pra semifinal novamente, que nem o ano anterior. Mas eu entendi, quando o Alexandre veio falar comigo, o Cuca queria utilizar um pouco mais o Cleiton Xavier, e eu acho que talvez se eu ficasse lá, talvez o Cleiton não teria tantas essas oportunidades, como não estava tendo. E o Cuca queria 2 jogadores do Cruzeiro, que era o Fabrício e o Fabiano, os 2 laterais. E quando eu cheguei lá no Cruzeiro, o Toninho, que é um cara que faz o scout, que pede jogadores, que analisa os jogadores, quando chegaram para ele, falou: Toninho, o Palmeiras está querendo 2 jogadores nossos, Fabiano e Fabrício, a gente está querendo liberar, só que a gente pode pegar um jogador de lá. Quem que você indica? Aí passou uma lista, e eu não estava nessa lista, né? Eu não estava na lista. E daí quando o Toninho falou, não, vamos pedir o Robinho. Aí os caras falaram, não vai liberar. Aí ele pediu. Chegou até o Alexandre falou com o Cuca falou, não, pode liberar então. Eles querem o Robinho, então libera, e eu quero os 2 lá. E foi muito fácil, o Alexandre Matos me ligou, falou, e aí? Eu falei, não, eu vou na hora, o Cruzeiro é um grande clube também, né? Claro que eu tava num grande momento no Palmeiras, e na hora eu senti assim, mas, pô, o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Dispensa comentários. Então, na hora eu fui, cheguei lá, o Toninho falou, cara, ninguém tá acreditando aqui que a gente conseguiu trazer você. É uma coisa inacreditável que o Palmeiras acabou liberando e tá muito feliz, eu fui muito bem recebido lá, sabe? Até consegui o Lucas ir junto, né? Sim, o Lucas, verdade. Que também era recém-capitão no Palmeiras, ele foi o capitão só não foi na final porque o Zé Roberto acabou entrando, mas ele foi praticamente o ano de 2015 todo capitão. E também foi uma grande contratação pro Cruzeiro. Apesar do Lucas não ter conseguido render o que ele rendeu no Palmeiras, mas nas negociações eu acho que o Cruzeiro se deu melhor. Mas não fiquei com mágoa, não, de maneira alguma. Até logo depois a gente teve um jogo em Araraquara, se eu não me engano. Eu e o Cuca conversou, ele falou, você não tá chateado comigo não, né? São coisas do futebol. Eu falei, não, de maneira alguma, isso aí faz parte do futebol. Tô muito feliz aqui. Pude, na minha visão, assim, conhecer o melhor treinador que eu trabalhei até hoje, que foi o Mano, que também foi um marco muito grande na minha vida, tática, sabe? Como jogador, me ensinou muitas coisas da parte tática, que me ajudou muito porque eu venho vivendo hoje, porque eu vivi lá no Cruzeiro, no próprio Grêmio. Então, para mim, foi muito bom. Fui campeão 2 vezes, apesar do Palmeiras também ter sido campeão brasileiro, né? Mas para mim foi maravilhoso. Boa, Robinho. Agora falando sobre o Cruzeiro, você viu anos de glória no Clube Celeste, conquistou a Copa do Brasil, mas você esteve naquele ano do rebaixamento, no fatídico rebaixamento. Era um elenco recheado de craques. Você, Thiago Neves, Dedé, Fábio, eram números, é difícil citar alguns só. O que você acha que existiu para... Muitos falaram que tinha uma racha no elenco, rumores que saem notícias, tinha uma racha no elenco, o grupo se dividia, que até muitos falaram que tinha uma panela. Mas eu queria saber de você o que realmente existiu para aquele grupo. Olha, essa é uma pergunta que eu me faço assim todos os dias. Hoje eu estava assistindo aqui o esporte agora e eu vi a tabela do Brasileiro e eu vi o Grêmio. Cara, e até comentei com o meu amigo que está aqui comigo aqui na minha casa. Eu falei assim, cara, é possível que o Grêmio caia.
Aí ele, não acredito. Eu falei, meu, cai, velho, nós caímos. Quem diria que a gente ia cair? Eu olhava pra tabela, eu falei, não, nós não vamos cair. Não vamos, parece que não deu uma ligada assim, ó, não, a gente não vai cair. E a gente fazia várias conversas no vestiário lá, não, gente, a gente tem 2 jogos aí em casa que a gente vai ganhar e vai escapar. E foi rodando, foi acontecendo, foi troca de técnico, e atrasos salariais, e algumas reuniões que não eram verdadeiras, falavam alguma coisa pra gente e fazia outra, aí eu tô dizendo a diretoria. Uhum. Eu acho que nós jogadores talvez não demos o valor que deveria no campeonato, naquele momento no que a gente estava passando, sabe? A gente acreditava que ia sair pela qualidade do time e a qualquer momento a gente venceria os jogos. Eu acho que isso também atrapalhou muito. Mas racha no elenco, cara, isso aí não teve... A gente era muito unido, sabe? Era até uma coisa inacreditável. Eu falei, na situação que a gente tá, não tem uma briga, não tem uma discussão. Que talvez faltou isso também. Ter uma discussão, ter briga, ter outras coisas que desse uma ligada, desse uma mudança. A gente tinha muita cobrança interna entre nós atletas mesmo. A gente fez várias reuniões, várias. Teve reuniões que teve discussões, mas não chegou a ter briga. E elenco é rachado. Olha como era o começo do ano, para você ver o Fred, por exemplo, as brincadeiras que ele fazia o tempo todo, viralizou. Então, nosso time era muito unido. Só que se você perceber, o time que começou 2019, o time que começou 2019 e o time que acabou 2019, se você for ver, é time talvez que briga por rebaixamento, sim, no campeonato da Série A. Eu digo os jogadores que jogaram, entendeu? Tava lá, todo mundo tava, só que o Rodriguinho acabou machucando, o Rafinha saiu, o Lucas Romero saiu, o Lucas Silva saiu. São jogadores que não eram titulares, mas era que quando saiu um titular, era o primeiro reserva que entrava e fazia diferença também. Então, subiu muitos jogadores da base que talvez não estivesse preparado para assumir aquele posto de titular do Cruzeiro, num brasileiro de Série A, numa competição tão difícil e na zona de rebaixamento. Eu acho que isso pesou também. Então muita gente fica falando, o elenco rachado, os jogadores brigaram com o Rogério, só que ninguém tá olhando o elenco certinho como foi. Porque o elenco que começou em 2019, a gente foi o segundo da Libertadores. A gente foi campeão mineiro invicto. Entendeu? A gente tava na semifinal da Copa do Brasil até o Mano sair. Só que depois houve muitas mudanças. Muitos jogadores foram saindo. Só que ninguém tá vendo isso aí. Então, a zaga titular nossa era Dedé e Léo. Reserva era Manuel, e o Manuel saiu. Sim. Acabou jogando o Kaká e o Fabrício Bruno, que hoje tá no Bragantino, fazendo um grande campeonato, mas naquela época talvez não estivesse preparado para assumir a titularidade do Cruzeiro, sabe? E o Kaká tinha recém subido da base. Foi os dois que terminou jogando. Volante foi o Ederson, que está hoje na Fortaleza, fazendo um campeonato espetacular. Mas naquele momento ele assumiu a titularidade como um dos melhores jogadores do nosso, mas talvez não estava preparado também, sabe? Então teve muitos jogadores que acabou entrando, que ninguém está vendo, que estão falando. Chegaram alguns jogadores que talvez não rendeu o que era esperado, que veio no meio do campeonato, que foi apostas de outros lugares, que não rendeu. Então não foi bem o elenco que começou que acabou. Foram acontecendo algumas trocas que na minha visão pesou muito, que jogadores talvez não estivessem preparados para aquela responsabilidade. E eu falo, a falta de pagamento salarial é uma coisa que atrapalha muito. Teve muitas vezes ali, teve um menino da base que estava pedindo dinheiro emprestado para poder pôr gasolina para ir pro treino. Essas coisas não saem, eu também nem gosto de ficar falando disso, sabe? Aconteceu, só que nós tivemos várias reuniões. Vai pagar o salário agora. Não pagou, até hoje eu não recebi. Entendeu? Setembro, outubro, novembro eu não recebi do Cruzeiro 2019. Tô até agora, 13º férias, essas coisas não preciso nem falar, sabe? E pesa, não tem como falar que não vai pesar. Faz a diferença. Talvez para mim, naquela época lá, não fazia diferença. E não me atrapalhou. Mas para outros atrapalha. Tem gente que não tem um plano de carreira, de guardar a parte financeira para o que pode vir a acontecer. Tem menino que tava subindo da base, talvez não tinha condição de ter guardado um dinheiro para sustentar 3, 4 meses. Como a gente ficou, pagar aluguel e comida e filho na escola e esse monte de coisa. Isso vai atrapalhando. Mas tinha dia que a gente chegava para treinar lá e no vestiário as perguntas dos meninos eram: e o salário? Falaram que vai sair hoje. Aí vinha o Fábio: não, sexta-feira. Chegava sexta-feira, e aí, Fábio? E aí, Edilson? Que Edilson era um cara que cobrava muito a diretoria. E aí, Edilson? Não, vai sair segunda. Os caras falaram pra gente a segunda. Chegava a segunda, vai sair quinta.
sabe? E isso vai mexendo. Tinha jogos lá que os caras nem pensavam no jogo. Pensavam só, será que tá na conta? A gente indo dentro do ônibus pro estádio e os caras olhando o extrato bancário pra ver se tinha caído. Isso aí atrapalha muito. É o Cruzeiro, a camisa, pesa, mas os outros times agora não tem mais isso. Acabou isso no futebol brasileiro, que só a camisa vai manter. Não fica mais. Hoje em dia tá muito difícil. E foi o que aconteceu. Muitas coisas erradas e acabou que, tecnicamente, alguns jogadores que nos anos anteriores que renderam demais não estavam rendendo o esperado, e aí fez com que o time fizesse assim.